Essa é uma edição editada, com pequenos cortes e uma leve correção no áudio da gravação que eu fiz com a Lorena no sábado, dia 30 de agosto de 2022. Apenas os cortes das pausas, de ajustes técnicos e o áudio retrabalhado está sendo lançado. O restante é o programa completo. Olá! Demorou um pouco mais do que eu esperava para voltar a fazer o podcast. Mas eu espero conseguir uma meta. Mas eu trazer alguém para me forçar a começar de novo. Então, você não me conhece, eu sou o Diego, essa é a Casa dos Heróis, meu podcast de quadrinhos. E ainda vamos ver sobre o quão abrangente isso aqui vai ser. Mas eu tive um outro programa, o primeiro programa, falando sobre Shazam, sobre assunto que eu conheço bastante e tal. E aí, um pouco depois disso, eu li uma HQ que a gente vai falar aqui hoje. E eu achei fantástico. E aí eu enchi o saco de uma amiga, que é ela que está aqui hoje. Lê isso aqui, que eu quero a sua opinião sobre isso. Eu acho que ela é relevante sobre o assunto. Aí ela obviamente me ignorou. E aí eu tive que insistir muitas vezes até que ela foi lá e leu e ficou tão fascinada quanto eu. Então eu queria dar boas-vindas e agradecer pela presença e pela paciência. Lorena, muito obrigado por você estar aqui hoje comigo. Eu fiquei esperando muito tempo para poder falar e poder gravar aqui com você. Então, estamos aqui presentes hoje para falar sobre Mulher Maravilha e História, As Amazonas, né, que seria a tradução do título original em português, Wonder Woman História, não Story, The Amazons. Então, Lorena, se presente, diga de onde você vem, o que você faz, o que come, como bom se alimenta aqui hoje no Globo Repórter. Oi, como o Diego já falou, meu nome é Lorena. Eu sou a dona do Best of Jason Todd, que é uma página no Twitter exclusivamente focada nele e onde eu falo sobre comics em geral. No geral, meu maior papel na cultura nerd no momento tem sido esse, que é uma conta que eu acabo também abandonando, porque eu sempre falo, meu Deus, eu vou recomeçar, e eu nunca recomeço. No momento, eu sou estudante de administração e também já trabalhei numa área exclusiva sobre diversidade e inclusão e também já publiquei alguns textos sobre a desigualdade social. E eu sou daqui de São Paulo, às vezes meu sotaque vai puxar mais para Minas do que para São Paulo, porque minha família inteira é de lá, mas é normal e a gente se acostuma e segue falando porta com uai. Perfeito. Eu quis chamar a Lorena para esse programa, primeiro porque ela é minha amiga, e segundo porque algumas HQs da Mulher Maravilha daria para eu falar assim, porque são só histórias de herói e a personagem por acaso é mulher. Essa história não. Essa história ela tem muita coisa de... Tanto essa quanto o volume 2, que em uma outra oportunidade a gente vai falar. A gente até pensou em falar os dois juntos, mas chegamos a uma conclusão de que a melhor opção é um programa para cada, né? Que até vai ter um terceiro volume. Se já tivesse uns três juntos, talvez até a gente já emendasse tudo. Mas do que se trata? Primeiro para começar, Mulher Maravilha História, ela é uma HQ da Kelly Sue DeConnick, e essa primeira edição tem arte do Phil Jimenez. Posso estar enganado, tenho quase certeza que não. Se eu não me engano, o Jimenez é gay, mas eu posso estar enganado. Mas eu tenho quase certeza que não estou enganado. Mas por que eu estou falando isso? Claramente, ela escolheu quem ia desenhar para ela. Porque cada edição meio que dá a entender que quer passar uma coisa específica. E a arte do Jimenez ela é muito marcante, muito detalhada, muito vibrante. E que eu acredito que é o motivo de por que ela escolheu essa primeira edição, ele. Ela
ganhou vários prêmios já. Não é HQ, embora eu acho que mereça. Mereça vários. Justamente porque ela começou... se não me engano, ela começou na Marvel. Eu acho que o meu navegador ele decidiu que não ia funcionar enquanto a gente estava fazendo a gravação. Então eu não estou aberto aqui, mas ela é a escritora daquela revolução da Capitã Marvel, que ela deixou de ser uma gostosa de maio para ser uma personagem relevante. Apesar de que ela é a única que parece que sabe tratar direito do personagem, porque eu lembro de ler os Novos Vingadores, e ela se parecia um homem com peitos quando era representada em outro tipo, ela não tinha personalidade. Os caras não sabiam como escrever ou desenhar ela, e aí, tipo, ela imita a zona, então eles desenhavam basicamente um homem com peitos. Ou faziam... Então, assim, ela é uma escritora que sabe trabalhar a personagem feminina de um jeito que normalmente a gente não vê... Não digo nem só escritores, mas nem mesmo algumas escritoras sabem trabalhar bem como ela sabe escrever personagens femininos. Eu digo isso olhando pra você, Meredith Finch, que escreveu Mulher Maravilha depois do Azarelo. Que não é culpa dela, né? Mas assim, você pega uma escritora que escrevia basicamente para uma editora de quadrinhos meio softcore, e coloca ela a personagem mais importante da cultura pop para depois de um run aclamado, é óbvio que não ia... A chance de dar certo era muito baixa. Então assim, eu acho que... Eu lembro que eu fiquei interessado, assim, mas eu não dei muita atenção quando saiu. Foi esse último ano de 2021 que saiu. E aí, alguns meses depois, alguém me falou alguma coisa, tipo, você pode ver isso pra mim? Tipo, eu tô tentando descobrir... Eu não lembro o que era. Se era alguma fonte, alguma coisa que alguém pediu pra eu ver. Eu fui lá ver e... Cara, que espetáculo de história. Então assim, eu li... E era uma leitura muito interessante, uma história interessante, que a gente vai comentar daqui a pouquinho, mas basicamente, cara, meu microfone tá... Pronto, resolvi. Acho que resolvi. Isso vai ser um problema depois, mas beleza. Quando se for assim, Lana, você vê que alguém fala alguma coisa, você pode me avisar, tá? Uhum. E o que acontece é que primeiro, a história é muito interessante. Eu nunca tinha visto a mitologia das Amazonas ser tratada da forma que foi. Então, para mim, como leitor puro, sem considerar todo o subtexto que existe dentro da história, que é o que eu quero conversar, que é por isso que eu falei, Lorena, eu preciso de você que me ajuda com o subtexto. É uma história muito maneira, muito legal, que mostra basicamente, as Amazonas, de onde é que elas vieram? Tipo, por que elas existem? Qual é a história de origem delas? Tá. A Mulher Maravilha foi feita do barro, blá blá blá, etc e tal. Tá, mas de onde... E antes? E como é que elas chegaram na ilha? Não tenho. Não sei disso. Ou isso foi muito passado passando os anos que se passaram, ou simplesmente não é dito. É simplesmente, tipo, foca a Mulher Maravilha, é isso aí. E essa HQ, mas 2 primeiros livros não falam do Diabo. E eu tenho dúvidas se o terceiro vai... Eu acho que o terceiro vai falar, vai ser focado nela, mas os 2 primeiros livros são 2/3 de história que não são focados na personagem que dá título ao livro. E eu achei muito interessante toda a questão dos deuses, toda a questão de como a história se desenvolve, de como ela é apresentada, de como os deuses do Olimpo, os deuses e as deusas são representados. E, de certa forma, óbvio que aí é um pouco de percepção a forma como os homens tratam as mulheres dentro da história. E em todos os níveis, tanto no nível dos deuses quanto no nível dos seres humanos, no geral.
E, e principalmente, uma das coisas que mais me chamou a atenção, que eu achei fascinante, além da arte e tudo mais, é no final da história em que você tem um, um, um almanaque comentando cada uma das tribos das Amazonas, de onde é que elas surgiram, quem seria a patrona de cada uma dessas tribos, como isso aconteceu e tudo mais. Mas eu falei, cara, eu preciso da opinião de alguém que seja mais do que alguém que seja mais do que lacre puro e simples, alguém que tem entendimento dessas coisas, né? Eu ia falar, mas eu não lembro mais da frase que a Amanda usava de alguma coisa lacre tombamento, que é aquela coisa. Ah, só lacre, querer tombar o tempo todo, querer Exato. militar, querer aparecer. Ai, meu Deus, Exato. tombei. Então, tipo, eu precisava de uma opinião de alguém que soubesse, tipo, tá, o que tem de subtexto aqui que eu não entendi? O que tem de subtexto aqui que não tá, a minha limitação não tá pegando? E aí eu enchi o saco da Lorena pra ela ler. E aí eu queria que você falasse, Lorena, qual foi a sua reação quando você leu? Porque eu lembro de você, tipo, caralho, isso aqui é tal coisa. A gente passa por isso a vida inteira. E ela Sim, foi, e assim, eu queria só que ela lesse a primeira. Ela foi e leu a segunda de uma vez. Eu falei, não, eu ainda nem li a segunda. Eu só li a primeira, eu só queria sua opinião da primeira. Bom, o primeiro ponto da HQ é que quando você é uma mulher e você confronta uma mídia na qual você enxerga mulheres que se identificam como mulheres a partir do nascimento, que é uma coisa muito rara de ser retratada da forma correta, porque independente se você nasce como uma mulher e se identifica como mulher, você raramente acaba lendo mídias na qual você enxerga pessoas do seu dia a dia, como a sua mãe, como você mesma quando você se olha no espelho, ou que simplesmente fala das limitações que uma pessoa que nasce com vagina vai carregar pelo resto da vida. E quando eu li HQ, a primeira coisa que eu tive foi notar as deusas sendo desenhadas da forma na qual elas realmente carregam aquele elemento. E não da forma sexualizada que a gente sempre vê. Então a gente primeiro confronta a Estia, que é o coração do fogo, do altar, que carrega o fogo, sendo desenhada literalmente em uma labareda. Em vez de simplesmente colocarem um body laranja super sexualizado nela, e simplesmente jogarem para Cristo e falarem, você é uma deusa, você é gostosa. Sendo que todas essas mulheres da mitologia grega, elas carregam um papel muito grande. A gente acabou, ao longo da história, sempre enxergando Hera como simplesmente a chifruda. A que simplesmente Zeus meteu o Jay-Z pra cima dela, ela e a Beyoncé e fez um Lemonade e quis se vingar. Não é bem assim. Hera é a deusa e a rainha do Olimpo. Ela é literalmente tão incrível quanto Zeus. Só que sempre colocam ela no papel da mulher vingativa, sensível, ciumenta, que é louca e que não tem um certo poder de controle. Logo no começo da HQ, a primeira coisa que eu confrontei foram essas deusas sendo introduzidas, mas da forma correta, da forma literalmente que carrega os elementos da mitologia dessas deusas. Então, da mesma forma que Estia é vista dessa forma, Ártemis aparece como uma caçadora trajando peças de roupa que são elementos de caça, como pele de animais, chifres de cervo. Deméter aparece representando que a colheita e a vida e a morte são coisas que andam juntas. Então, ela carrega na visão dela justamente a cobra, que permeia por muitos jardins. Hecate fala sobre o lado da bruxaria e da morte. E a gente enxerga os elementos dela de uma forma que, geralmente, quando a gente vai ver uma ilustração, a gente enxerga em Hades. E é uma coisa genial, porque ao longo da cultura a gente foi tendo esses elementos apagados do poder feminino. A gente foi vendo que só os homens podiam ter uma característica que mostrava a simbologia daquilo que ele é. E com isso, a gente perde muita coisa, porque a gente sempre coloca aquele body, peitão, bundão e vamos que vamos. E a Afrodite sendo representada como uma mulher negra, de cabelo crespo, curvilínea, que é muito longe daquilo que a gente sempre vê dela. A mulherzinha de corpo mignon, cabelo loiro, liso, perfeitamente delicada. A gente vê uma mulher com traços que eu mesma acabo me vendo, assim como eu vejo diversas amigas minhas. E a Athena, a gente sempre acaba vendo ela como uma gostosa segurando um livro, parecendo aquele meme da mulher que acha um livro com o top, com o vestidinho rosa curto, loira, e que sai lendo. E não, a Athena ela é muito mais do que isso.
E essa HQ, logo no começo, ela já dá essa pancada de representar essas deusas com toda a simbologia delas, sem sexualizar, o que é o máximo. Assim, eu vou ser sincero que, tirando a Athena, eu meio que concordo que o padrão é isso. Eu acho que a Athena ainda é muito, muito representada de uma forma séria por causa das estátuas que ela tem. Das estátuas, mas a gente sempre acaba partindo por uma seriedade meio corpuda. Tipo assim, se ela tá com uma toga, a toga tem do nada um rasgo no seio dela enquanto ela tá segurando um livro. Uhum. É umas coisas que tem Assim, contexto, é só mas pra mostrar que é gostosa. das representações que tem, né, na imagem, eu pelo menos acho que a mais tradicional é a dela. Athena. Sim. Todas as outras fogem muito do tradicional, assim, do tipo, vou pegar um livro de história que trata de mitologia grega. E aí vai ter tipo, uma parada séria, não é uma parada tipo papunheteiro. Uma parada séria, a representação de Atena vai ser aquela dali. Ponto. As outras não. Nenhuma das outras. E tipo, não tô nem. Meu foco não é nem tanto Afrodite. É mais. Hecate, pra mim, é muito gritante. Tipo assim, é uma parada que eu não esperava ver. A forma como ela é representada na HQ. Porque é muito. Não é porque a palavra que eu consigo achar é grotesco. Mas não é grotesco. Mas não é exatamente um grotesco que me dá uma sensação ruim. É grotesco de tipo, é algo muito estranho, é algo que causa uma estranheza absurda quando você olha. Sim. E não é algo que eu vejo assim, tipo, os deuses gregos não são apontados como uma coisa estranha. Eles meio que são sempre representados como um símbolo de perfeição ou como um símbolo quase humano mesmo. Então, se você vai retratar eles, né, tipo Zeus, você vai retratar Zeus, ele é sempre o velho barbado, né? Coitado de Zeus, né? Coitado de Zeus, sempre retratado como o velho brocha lá. Mas, porém, ele é sempre musculoso e gostoso pra fazer propaganda da Smart Fit Grécia. Exato. Isso é uma coisa que é fato. Dos banheirão da Grécia da academia. Isso é uma coisa que é fato. Então, tipo, é sempre assim, sabe? É sempre uma parada meio colossal, sabe? Seja homem, seja mulher, é sempre, tipo, perfeito. E aí, aqui não. Aqui, tipo, a única representação clássica que a gente tem é de Atena. E mesmo assim, é muito interessante a forma como é feito, porque não é um corpo. Tipo, ela é literalmente o capacete, a face, a toga e não tem nada, tipo. É como se ela fosse invisível. Sim, mas isso acaba também caindo muito naquela questão de que, historicamente falando, os pilares da Grécia falavam que quanto mais o homem se aproximava do perfeito, menos carne ele se tornava. Então, se ela que é tão sábia, é claro que ela não tem mais um corpo visualmente falando, porque ela já se basta e a inteligência dela é além do corpo físico que ela pode nutrir. É maior do que isso, né? Exato. E Hera, eu não vou falar do designer assim de uma forma. Hera, eu pensei na hora em você, porque ela tem a parada dessa coisa meio exuberante que você também busca nas suas coisas. E eu falei, cara, eu logo pensei em você quando eu vi. Principalmente naquela cena, que é uma das cenas principais, é a cena que tá no verso não é no verso, tá nas entrepáginas, né, que tem os créditos, que é ela com vários pavões em volta, que é quando ela se apresenta pra reunião, né, com os deuses. Sim. E isso também acontece muito, que o visual de Hera, quando a gente vai ver as mídias mais atuais, e eu falo dentro de animações da Netflix, que a gente fala sobre os deuses gregos. As últimas que eu assisti, a Hera sempre tá com um visual mais simplório, mas com uma maquiagem mais escura, como se tentassem aproximar ela esteticamente à figura de uma bruxa. Sendo que, na verdade, ela é a rainha do Olimpo, mas ela nunca é tratada com a exuberância que um rei grego é tratado. Então, quando eu vi essa imagem, o que me surpreendeu em primeiro lugar foi isso, foi ver a Hera sendo tratada como a rainha do Olimpo que ela é, com um visual extravagante. Primeiro, a simbologia dela é o pavão. Tem bicho mais escandaloso do que pavão? Não tem. Não. Aquele pássaro por si só, ele já é um espetáculo. E como que a gente pode colocar a rainha, que justamente o símbolo dela são os pavões, sempre de uma forma tão simplória como uma esposa bela, recatada e do lar? É uma coisa que não faz sentido na minha cabeça, e eu agradeço pelo elogio da exuberância, porque é uma coisa que eu realmente tento alcançar um dia. E a Hera sendo vista dessa forma, se portando dessa forma, foi uma coisa que me surpreendeu de forma extremamente positiva.
Porque a gente raramente vê Hera sendo colocada além do papel da esposa que não aguenta mais tomar chifre. Ela nunca tem outros papéis da mídia além da mulher ciumenta e vingativa. E ela é uma mitologia muito maior do que isso tudo. Eu, assim, é inegável pra mim, eu sou de 91, pra mim a primeira coisa que me fez encantar pela mitologia grega, a primeira vez que eu tive um contato, e foi, assim, eu considero muito positivo porque eu fiquei encantado com a cultura e tudo mais, com a mitologia grega, foi com Hércules da Disney. E não foi tipo com Hércules o filme, que é excelente. Foi com Hércules a série animada, que é meio baixo orçamento, que não é tão bem feita assim. Eu lembro que eu ficava encantado com a série, e com como os personagens eram interessantes, como era engraçado muitas das coisas, né? A musiquinha que tocava pra Afrodite chegar. Então, ali já tinha umas coisas de estereótipo que quando você vai ver atrás de algumas coisas da mitologia grega, tipo, Hades é o vilão da história. Tipo, não era exatamente o vilão da história, né? Ele não era um cara mau. Ele era um cara meio depressivo só. Então, esse tipo de coisa, apesar disso, não, não ficava muito definido, né? Quando... Sim. Então, assim, a minha visão inicial da mitologia grega é a visão já pasteurizada e muito limitada da Disney, né? Então, mas eu hoje vejo muita diferença e mesmo assim foi muito chocante quando eu peguei essa HQ para ver e vi representações tão diferentes do comum, né, do básico, do normal, Sim. desses personagens. Porque essa HQ, ela remete a gente a olhar para essas deusas, principalmente as deusas, já que a gente tá falando do foco do começo das Amazonas. Então, quando foram pensar essa HQ, claramente eles tiveram a ideia de falar, caramba, vamos pegar e olhar as deusas como deusas. Não vamos pegar e ver elas numa visão limitada, como o Diego falou mesmo, a questão da própria visão da Disney que a gente carrega ao longo da nossa infância, porque a Disney é a nossa primeira referência em muita coisa. Isso é fato. Mas, por exemplo, quando a gente cresce, a gente nota que às vezes a Megara, ela não era tão vilã assim, já que a gente citou Hércules. Ela é literalmente uma mulher fragilizada e ferida por conta de um relacionamento que foi extremamente tóxico pra ela. Só que no começo do filme, ela parece simplesmente uma mulher sedutora que quer qualquer coisa a qualquer custo, independente de quem ela tenha que atropelar. E quando a gente cresce, a nossa visão muda por total, porque a gente começa a ver que a Megara é aquela sua melhor amiga que saiu de um relacionamento ruim. É a sua mãe que às vezes tá num relacionamento porcaria com teu pai. Sim. E a gente começa a entender mais essa personagem porque ela ganha um sentido mais humanizado. Então a HQ, ela... A Disney realmente molda muito o nosso pensamento e é verdade. A Disney, sim, tipo, a visão que eu tenho de Aladdin é a visão da Disney. Não é a visão do conto que, inclusive, eu li quando eu era criança. Porque a visão, sim, da Disney é muito mais impactante. Sim, porque a visão da Disney, ela sempre dilui muito as coisas pra ficar entregue da forma que eles querem que a gente enxergue as coisas. Então, assim, quando a gente cresce, por exemplo, a Megara foi uma das minhas primeiras girls crush, porque não tem como não se apaixonar pela Megara e falar, meu Deus, eu quero muito dar uns beijos nela. Foi o que aconteceu comigo quando eu era mais nova. E ela é linda. Ela é linda. Eu tenho muita amiga que virou ruiva por uma época justamente por conta dela. Isso também foi uma coisa que eu fiz com 11 anos. Eu falei, meu Deus, eu quero ser a Megara. E essa HQ não, ela coloca as deusas numa visão que a gente não consegue ser. A gente tá vendo literalmente deuses. Deuses que são incapazes de serem imitados e que parecem intocáveis, que foge justamente disso da mitologia grega, que todos eles parecem perfeitos, pessoas que a gente identifica, pessoas casuais e comuns. E na HQ não, eles são grotescos, como o Diego tava falando anteriormente, eles são a coisa mais grotesca de todas. Com certeza, com certeza. E assim, mesmo que é bonito, é um bonito chocante. Não, é um bonito que a gente identifica. Você mesmo falou, você olhou pra Afrodite e se identificou por causa dos traços, mas é um bonito inalcançável mesmo assim. Tipo, sim. Não é porque, eu me identifiquei, então significa que eu consigo chegar ali nem fudendo. Não dá. Não dá. É muito bonito. Tipo, é uma beleza. Tipo, é uma beleza, uma exuberância. E, tipo, até mesmo pelas cores e tudo mais, que não dá pra alcançar, sabe?
Sim. Como a própria Beyoncé falou ontem, custa 1 bilhão pra ser bonita desse jeito. Exato. Então, assim, essas deusas custam 10 trilhões pra serem bonitas desse jeito. A gente não tem 10 trilhões, então não seremos elas nunca. E continuando agora na cronologia da HQ, sempre um dos primeiros questionamentos que surge é como a gente se sente vendo uma injustiça tendo apenas 2 olhos. Já machuca. Mas imagina a Hera tendo milhões de olhos. Como ela se sente vendo isso? Vendo todas as injustiças que as mulheres sofrem. E aí é quando começa o rebuliço da HQ. Não tem nem como falar dessa forma, porque é quando quando elas chega vão lá, tipo, tem que parar essa porra aí, cara. Já deu. Vamos parar com essa merda. Exato. Elas vão reclamar o que é de direito delas, que é, tipo, o mínimo de igualdade, né? Exatamente. Não é nada demais além disso. Não é nada demais além disso. Porque quando a gente vai falar sobre quais são os desrespeitos que a gente, que é mulher, sofre, na verdade, quem nasce com vagina sofre desde o momento no qual chega nesse mundo, é que a gente já é humilhado e colocado de lado, e esquecido, ignorado, reprimido. A gente nasce sem ter o poder do nosso próprio corpo. E isso é uma coisa que impacta a gente pelo resto da vida, porque a gente nasce sem ter autoridade em quem nós somos. Tudo nosso parece que a gente deve para alguém. E isso é extremamente complexo, porque literalmente a gente só tá existindo, a gente só tá vivendo. Só que pelo simples fato de ter nascido, biologicamente falando, como mulher, a gente acaba sendo inferior. E sempre sendo tratado de uma forma medíocre pelas pessoas. Então, a gente tem várias páginas bonitas, assim, que são pinturas dignas de serem colocadas numa nova Capela Sistina, caso venham a construir uma nova, porque é uma lindeza de detalhes que aquece o nosso coraçãozinho. Que a gente vê que o que faz a Hera surtar é justamente o que a gente lida desde o momento que nasce, quando a gente já cresce sendo ensinado desde sempre, desde todo momento, que a gente tem que se portar de uma forma justamente porque o nosso corpo pode ser invadido. A gente é humilhada, menosprezada, silenciada, tudo de ruim desde o primeiro momento da nossa vida. Então, quando Hera resolve bater o pé, assim, no começo da história, é justamente para falar sobre esses pontos que para qualquer uma de nós é uma coisa que a gente cresceu. Pode continuar, eu tô tentando resolver um probleminha aqui, mas pode continuar. Eu ia perguntar isso agora, se você queria falar alguma coisa, porque a minha imagem deu uma travada. Não, é porque o chatzinho aqui do lado não tá funcionando, mas eu tô lendo o chat de todo mundo, tá? A Lia, a Letícia estão lá comentando. Mas pode falar. Como a Letícia falou, na primeira infância já tem que ser mocinha, decente e ter comportamento recatado. Gente, pelo amor de Deus, que porcaria é essa? Uma menina de 2 anos, quando ela senta aberta e mostra fralda, quer dizer que ela tá sendo sedutora. Então, assim, esses pontos são justamente o que leva à invenção das Amazonas. É uma forma de ter uma proteção para que as mulheres não venham mais a recorrer e sofrer por isso. Então, o começo das Amazonas, na minha visão como mulher, dentro de tudo que eu vivi, é algo que eu gostaria de ser, mas que eu sei que seria muito difícil de ser nessa sociedade. Porque é justamente a gente abraçar e contemplar tudo aquilo e se colocar em risco, tentando proteger literalmente quem nós somos no momento que nós nascemos. E Hera confronta isso com toda a raiva do mundo. E é nesse momento que a gente lembra, caramba, ela é de fato a rainha do Olimpo, ela não é só a mulher chifruda. Uhum. Exato, é um momento mais diferente, né, Sim, porque é quando a gente contempla as coisas e enxerga elas dentro da visão dos deuses. A gente enxerga esse universo místico, mágico e muito distante da nossa realidade como meros mortais. E a gente enxerga um ambiente muito além da nossa imaginação, tão bonito quanto tudo que a gente nunca vai ver, talvez, a não ser que vire astronauta, que é a galáxia. É como se a gente entrasse nessa galáxia dos deuses e a gente começasse a compartilhar o quão amplos são os problemas e o quanto essas deusas são prejudicadas por isso constantemente. Porque mesmo elas como deusas, elas acabam sendo tratadas de forma inferior. E é algo que acontece no nosso dia a dia, independente da gente ser deus ou não. Carregando aqui o restante da HQ para ver se tem mais alguma coisa. Uma coisa que eu queria que você comentasse a resposta de Zeus para ela, quando elas confrontam. Porque assim,
começa o argumento dele, e assim, se você for pegar na letra, ele fala umas coisas ali que, tipo, não tá errado tal e tal coisa, tal e tal isso. Só que parte de um princípio básico que elas não têm. Né? Então, os argumentos que ele usa para não mudar nada partem do princípio de que todos são iguais, e não é verdade. Né? Não é. Então, ele clama por uma igualdade na qual só ele é beneficiado por ela. Exatamente. Essa é a justificativa dele para falar que era assim, você tá certa, mas, meu Deus, esses problemas existem. E aí, eu crio aqui uma pergunta para qualquer mulher. Quantas vezes a gente já ouviu isso que a gente é louca? A narrativa que a gente é louca é muito mais fácil de ser mantida. E Zeus faz justamente isso com Hera, que é um gaslighting fudido. Que ele fala, tipo assim, não, Amanda, ele você usa tá argumentos muito convincentes pra. Mas, na verdade, ele tenta alienar, né? Dela, não é? Basicamente. É uma alienação. É uma alienação pesada. Ele começa a tentar, não, tá tudo bem, olha, não tem nada disso acontecendo. Você tá certa, mas é que você não entendeu o que aconteceu. Exato. Tudo nessa você vibe. não entendeu o que aconteceu é a definição perfeita do que ele tá fazendo. É tipo assim, ele tá dizendo, não, mas você tem que entender que fulano de tal é responsável por tal coisa, fulano de tal é responsável por tal coisa. E é por isso que as coisas são desse jeito, entendeu? Não tem como mudar. Eu fiz assim, e é assim que você tem que aceitar. É tipo... Aí é aquela parada que alguém fala pra você, a pessoa tá completamente errada, mas ela te quebra por uns 5 segundos e aí você perdeu o tempo da resposta. É tipo isso que ele faz. Tipo, ele usa os argumentos que tipo, você precisa processar por alguns segundos na sua cabeça, e aí quando você processou, ferrou. Você já perdeu o tempo da resposta, ele já foi embora, virou tchau. E é mais ou menos isso que ele faz. E o que acontece também é que ele sempre fala, não, mas só que você tá esquecendo que cada um aqui representa um papel. Mas que papel é esse que eles representam que só é benéfico pros homens? É justamente o ponto que a Hera começa a aprofundar ainda mais a discussão, se é que ela já não estava profunda o suficiente, mas só que ele começa a falar, Ares é o deus da guerra, Poseidon do mar, e assim por diante, fala, cada um aqui tem a sua instância, minha filha, respeite os protocolos. Esse é o argumento dele de que tudo tá perfeito, porque pra ele cada coisa tá categorizada da forma que é benéfica pros homens, então não tem por que reclamar. E a partir disso, ele fala que isso é a justiça. Em resumo, ele fala toda essa balela pra falar que isso é o mundo da justiça. Isso é a justiça. Mas, literalmente, isso não é a justiça. Você só tá beneficiando um lado da corda. Não é justiça. É uma força extremamente desbalanceada que vai prejudicar muita gente. Tá tudo certo desde que seja certo pro meu lado, né? Exato. Exatamente isso. É o que a Luísa falou aqui. A primeira coisa que uma mulher ouve de um homem quando tá certa sobre algo é você está louca. Zeus, literalmente, gente, nessa HQ assim, vocês vão ver o homem mais realista possível, porque o discurso dele com Hera é isso, eu estou te ouvindo. Só que assim, meu amor, você tá bem doida. Pelo amor de Deus, gente. Só que é muito interessante ver que dentro do Olimpo, as dinâmicas... Eita, até entortei o celular. As dinâmicas que a gente acaba tendo dentro do nosso social, elas também acabam refletindo dentro do Olimpo, porque a gente tá falando de um ambiente onde ele é construído por principalmente deuses homens e deuses mulheres. E a HQ retrata perfeitamente isso, que se esses deuses homens permitem que essas coisas ocorram com elas, que são deusas, imagina o que acontece com as mortais. Total. E aí a gente vê essa sociedade porqueira que a gente tem, que Zeus não é muito distante da realidade que a gente tem. E eu acho que o interessante dessa comic é justamente isso. Quando a gente nota que a gente tá falando de comportamentos sociais comuns no cotidiano de uma mulher. Só que às vezes para um homem que tá lendo, ele deve falar, caramba, Zeus meteu um discurso foda. Mas a HQ mesmo trata de mostrar o como ele tá errado sobre isso, né? Esse é um ponto principal de que não é só um discurso que vai ser distorcido por quem lê. Exato. Só que às vezes eu acabo achando que muitos homens que leem história em quadrinho e vê essas dinâmicas, principalmente que são gritos da minoria sendo abordadas dentro da HQ, eles olham e falam, caramba, é fantasia. E o assunto para por aí.
Por isso que eu acho que o universo nerd acaba sendo tão pesado pra quem é mulher, porque a gente vê que essas dinâmicas que eles falam que, nossa, como assim Zeus tá sendo tão machista? Como ele pode estar fazendo isso? São dinâmicas que, pra esses nerds, muitas vezes na vida real, eles acabam não entendendo que isso é baseado numa situação real do nosso cotidiano, que não é só o mundo da fantasia que Zeus estaria errado. Com certeza. E aí a gente tem essa loucura que a gente vive nesse mundo. Quer abordar qual parte agora, Diego? Então, Porque sem querer eu fui lendo enquanto falava. E aí eu já tô na parte que a era explode. Mas uma coisa E que a eu acho partir daí? muito legal, mas eu quero que a gente segure um pouquinho isso, que é a atitude que a Hera toma. Eu quero que a gente segure pro final. Porque todas as outras vão e botam o pau na mesa e fazem alguma coisa pra combater isso. E a Sim. Hera não faz. Às vezes ser fria e calculista é necessário, mas isso também é uma forma de ser chamada de louca. Mas aí, meio que tem uma coisa que ela fala no final, e aí eu só queria falar disso no final, que eu acho que é mais marcante de tudo isso que você falou sobre, você tá louca. Que é o comportamento. Eu vou precisar dar uma relembrada. Ela sabe o que as outras estão fazendo e ela não fala nada. Então, por que ela não fala? Porque se ela faz alguma coisa, ela ia ser punida. Ela ia ser colocada na mesma panelinha que elas, né? Então, não é nem isso. Tipo assim. É que assim, ela sabia que ela ia sofrer de qualquer forma. É tipo assim, eu Sim. sei que eu vou apanhar pelo que elas estão fazendo, e eu queria fazer também. Mas a melhor forma de eu proteger elas e a mim é eu não fazer nada. Porque aí eu seguro mais o rojão do que se eu tentar fazer alguma coisa. Então ela se posiciona contra elas. É algo que acontece mais na frente. Mas na hora que eu estava lendo a primeira vez, eu não estava entendendo isso. Eu só fui entender no final. Que ela não vai ajudar elas. Porque se ela ajudar, é pior. Porque se ela ajudar, vai ser destruído de vez tudo aquilo que foi construído até aquele momento. E se ela não ajudar, o que vai acontecer é que ela vai ser punida só. As outras não vai acontecer nada. Então, assim, e aí a batalha vai poder continuar, porque aqueles soldados que estão ali lutando por uma causa justa, eles estão protegidos. E isso é fascinante, porque ela percebe isso, mas nenhuma outra percebe. Todas elas acham que, tipo, porra, era pau no cu. E talvez venha daí a imagem que a gente tem dela. Né? Era pau no cu do caralho. A gente tá aqui batalhando por uma coisa e ela tá lá, virou as costas pra gente. Mas é aquilo, ela tem olhos em todos os lugares, então ela sabe o que vai acontecer em cada uma dessas coisas. Então, porque ela tá exercendo o papel dela como rainha, né? Ela tá enxergando muito à frente para poder ganhar a batalha. Isso é o fato. Ela foi uma estrategista do caramba. Ela foi uma tática militar, é absurdo. uma estratégia surreal. Porque a partir do momento que ela fala, não, eu vou ficar na minha, é quando ela dá a liberdade para que todos continuem lutando. Mesmo que para isso ela tenha que sujar a imagem dela, se abstendo e ficando com a imagem de uma fraca e uma covarde. E só uma mulher que abaixa a orelhinha pro homem, acabou. E não é assim. E nunca foi. Agora a gente pode falar do lado das mortais dentro da HQ. Então, antes eu queria que você contasse como nascem as Amazonas. Que pra mim era a parada que, tipo, eu lembro de ver alguma coisa, o pessoal citando, né, algumas das Antíope, né, algumas das Amazonas clássicas que eventualmente são citadas nas HQs da Mulher Maravilha, e tipo, é um nome genérico que tá aqui e eu não sei o que significa. Porque ninguém parou um momento para me explicar o que isso significa. E aí, basicamente, o que acontece, cada deusa meio que cria uma Amazona. Elas meio que... Elas plantam, né? É literalmente isso. Elas plantam as Amazonas e as Amazonas crescem. E aí cada uma delas tem a partir de uma semente das próprias deusas. Exato. Então, tipo assim, as Amazonas dessa HQ... Elas têm um pedaço da alma, por assim dizer, né? Daria pra usar esse termo para... Ou teria algum termo melhor para referir o que são as Amazonas? Elas são elas são humanas, né? Tipo, humanas, mas elas são guerreiras humanas que acabam tendo um super poder, porque elas nasceram da semente que essa deusa criou. Então cada deusa foi responsável por colocar. De certa forma, mas de um jeito diferente, né? É porque elas vieram da semente de uma deusa. Porque o próprio termo Deus, do Deus do Olimpo, não é Deus, né? Eles teoricamente são semideuses. Mas aí você, tipo assim,
o nível de escala é diferente do que seria um deus realmente, de um semideus, né? E ainda mais se você entrar na panela de, tipo, a gente tem os novos deuses do Jacob, e aí é uma outra coisa que é o termo que se usa, são deuses. Mas eles não são deuses, porque eles são mortais, então não são deuses. Não tem... Nessa HQ, aborda que uma humana foi escolhida para ser receptáculo dessa semente a partir do pedaço de uma deusa. Então, cada deusa colocou uma característica dela dentro de uma mortal que foi escolhida. Uhum. Então, cada uma das deusas que foi citada inicialmente, que foi introduzida inicialmente, elas escolheram. Nessa HQ, como o Diego estava falando, elas são tratadas como deusas. A gente não vai entrar no mérito e na visão de outras comics. Então, porque aqui são apenas deusas. Então, é como se essas Amazonas fossem semideusas que foram escolhidas para carregar a missão, poderes e uma força que viria dessas deusas, já que uma mortal comum não teria força para lutar com os obstáculos daqui da natureza humana masculina. Exatamente. Carregando a HQ, porque a internet está sendo movida à manivela. E a HQ, quando a gente começa a falar do lado mortal, assim, a primeira coisa do mortal, além dessa introdução da semente, é que fala que ela tem que aceitar o destino dela, ela tem que aceitar o caminho dela. E isso é uma coisa que a gente cresce ouvindo, que a gente precisa aceitar não sei o quê. Independente daquilo que a gente carrega, a gente tem que aceitar o destino que tá na cabeça dos outros. Só que quando as deusas escolhem essas mulheres para elas poderem ser as Amazonas, eles não imaginam que elas estão carregando algo muito além daquilo que eles carregam na visão simplória deles do que vai ser o destino delas. Então, Hipólita, que a gente já conhece muito bem, ela é escolhida por Hera para carregar esse receptáculo, essa semente, para ser a rainha das Amazonas. Se eu estiver falando besteira, corrija, porque eu já li essa HQ faz tempo e eu não tenho memória, mas se eu não me engano é justamente isso, que ela é escolhida por Hera para ser a que vai carregar o título de rainha das Amazonas. Uhum. É bem isso mesmo. E assim, eu fiquei de coração partido com a cena com a Hera. A cena com a Hipólita, não? Com a Hipólita. Nossa, na hora que nasce o bebê. Para. Não, é muito triste, sabe? Porque você, tipo, são 2 páginas em que você entendeu perfeitamente o que vai acontecer. E aí, quando vai na 3ª página, o bebê nasce, e aí quando diz que é uma menina de novo, e a mãe se desespera, porque ela sabe que o pai não ia aceitar uma menina. Então, era mais fácil matar a criança do que você permitiu que aquela criança crescesse, porque a visão que eles têm naquela época, que até hoje muitas pessoas ignorantes acabam tendo, é que quando nasce uma criança do gênero biológico feminino, vai ser mais dispendioso, vai ser mais caro, vai ser uma coisa mais fodida de se arcar com os custos dela. A única coisa que dá pra você ter certeza é que essa criança vai sofrer muito mais do que se ela não fosse se ela fosse um homem, por exemplo, se ela fosse um menino. Porque mulheres... Sim, porque ela vai estar carregando tudo, né? Exato. Ela vai estar carregando a falha da mãe. Mulheres sofrem muito mais do que homens. É natural. Pela própria natureza biológica. Mulheres têm TPM. Mulheres menstruam. Isso já é uma merda inacreditável que a gente, homem, não tem que passar. Quem carrega o útero tá ferrado. A verdade é essa. Então, e, tipo assim, eu vou falar agora abrindo pra todo mundo que carrega esse órgão abençoado que resolve do nada parir um dinossauro. É um inferno. Ele resolve do nada, eu vou dar a cria pro Tiranossauro Rex. Isso não faz sentido. Então, assim, o simples fato da mulher sofrer mais já é um fardo que a mulher tem que carregar. O problema é que não é esse o ponto. O ponto é que a sociedade antiga, ela tratava muito a mulher como uma incapaz. Ela não pode... Assim, em certos níveis biológicos, mulheres carregam menos peso que homens. Então, elas são uma força braçal. Frágeis. Em condições iguais de pressão e temperatura, uma mulher não conseguiria realizar os mesmos trabalhos de um homem. Uhum. Tá. Mas a gente sabe que isso não é verdade. Porque a gente desenvolveu tecnologia, a gente desenvolveu coisas que fazem com que o próprio trabalho do homem seja completamente dispensável.
O que faz com Sim. que automaticamente a mulher se torne igual ao homem nesse sentido. Em que é apenas o intelecto que faz a diferença e não a força física. Porque é que nem a gente acaba presenciando em pleno 2022 discussões absurdas. E eu não vou falar agora da questão do aborto, porque essa é fichinha, mas eu tô falando sobre uma pessoa, uma mulher trans, que não pode competir nas Olimpíadas como uma outra mulher por questões biológicas que sequer fazem sentido. Então, simplesmente, quando carrega uma carcaça ou um órgão feminino, automaticamente a tua pauta ela tá calada, silenciada, isolada e você não vale nada. Só que, literalmente, é como se a gente fosse inferior simplesmente por termos nascido. E a primeira cena da HQ é justamente essa, que é a tristeza por notar que você não vai ter um filho, um homem forte perfeito. Uhum. É mais uma mulher que vai mostrar o quanto eu falhei como mulher por ter colocado ela no mundo. E que essa criança talvez... E não é uma coisa que... O final da criança é... E não é uma coisa que... essa história se passa séculos atrás, é uma coisa do mundo muito antigo. Não. É uma coisa que... Se existe atual. menos hoje talvez exista menos, não tem tanta essa coisa do tipo, tem que ter um filho homem. Tem, mas acredito que é muito menor do que era. Mas meu avô queria ter um filho homem. Então, eu tenho uma notícia trágica pra você, Diego. Eu vou falar agora baseando na opinião minha e das minhas amigas. Eu nasci em 99. Quantas amigas minhas eu tenho que o pai se casa pela segunda vez e se vangloria pra caralho quando tem um menino? É a mesma narrativa, só que de uma forma menos escrota. Eu não acredito que a nossa geração, que nasceu nos anos 90, vai ter tanto... Porque o que eu percebo, conversando com pessoas mais velhas, é que essa visão, embora ainda exista, ela foi reduzindo com o tempo. Ela era muito pior, muito pior, antigamente. Do tipo, o que a gente vê na HQ era real, de tipo, matar uma criança porque vai ser uma boca a mais para alimentar e ela não vai trazer nada de bom, ao ponto de tipo simplesmente só nasceram meninas, então ok, eu vi isso acontecer porque meu avô queria ter um filho homem, minha avó não pôde dar um filho homem pro meu avô por questões de saúde. Ele aceitou, ele queria ter um filho homem, mas tipo, é a vida, é isso aí, sabe, é isso aí. Ele foi, e aí, assim, eu nem culpo ele pelo esse pensamento, porque na minha visão, ele foi criado para querer ter um filho homem. A cabeça dele Porque literalmente a cabeça dele foi induzida a achar que uma mulher não teria valor e nem fortaleceria o lar. Porque a gente é uma moeda de uma moeda de troca muito fraca. A gente é nada. Então, assim, a gente no máximo faria um bom casamento para dar um filho neto. Eu não consigo culpar meu avô por querer. Eu me culparia se eu quisesse. Se fosse algo importante. Eu gostaria, se eu tivesse a opção de escolher, eu gostaria de ter um casal, seria legal pra mim. Eu acho que seria legal ter um de cada. Mas se vier homem, mulher, o que quer que seja, pra mim tá de boa. Mas a minha cabeça, eu não posso julgar o meu avô, que estaria fazendo seus quase 90 anos agora, se ele estivesse vivo, com a minha cabeça. Que eu fui criado, que eu tive experiências, que eu tive vivências e que eu tive conversas com pessoas diferentes dele. Sim. Então, assim, o que a minha visão mostra é que, bem ou mal, existe uma evolução nesses séculos que passaram. Desde que... A gente tá caminhando lentamente, mas a gente tá caminhando pra alguma direção. Exato. A gente tá saindo da cidade das trevas. A gente não tá parado. Eventualmente vem um filho da puta que caga tudo, tipo... você sabe de quem eu tô falando? Vem. Mas é porque a história é cíclica, né? Então sempre vem um filho da puta pra foder tudo. Então chegou a nossa vez da gente ter o nosso filho da puta, né? A gente viu os outros países terem uns filhos da puta dele. Chegou a nossa vez de ter um filho da puta. Aí a gente tá agora... Delícia, nossa! A gente tá tendo que lidar com o nosso filho da puta. Então, mas eu tenho a fé e a esperança de que é um ciclo e a gente vai passar por bons momentos a partir de agora. Eu sou um cara positivo. Porque é que nem ele fala que a filha nasceu de uma fraquejada. Isso é literalmente a primeira página da HQ. Exato. É literalmente uma página sobre antes de Cristo. A gente vê um porcaria que tá tomando conta desse país falando. Então, assim, quem nasce como mulher, se mantém socializada e se identifica como mulher, vai carregar um peso muito forte. Só que isso não isenta quem tem como gênero biológico por conta da discriminação que uma pessoa trans sempre vai acabar sofrendo. Então, a carga que existe é uma carga que dobra ainda mais porque a gente entra entre outros N critérios.
E eu acho que o meu papel como uma mulher cis é justamente entender quais são as dinâmicas. Não é simplesmente falar, mas eu continuei como mulher, foda-se você. Não, cara. Tipo assim, é uma discriminação que eu não imagino na minha pele, assim como quem tá vivendo tudo isso não vai imaginar. E vice-versa. Só que a gente tem que se proteger e se acolher, porque na hora que vem um filho da puta que nem esse, que a gente não vamos nem citar o nome da criatura, a gente volta pra essa idade onde a gente era estimulado a se atacar, a se voltar um contra o outro. Uhum. E as coisas não podem ser dessa forma. Não, total. Tipo assim, as coisas não podem voltar a ser dessa forma jamais. E também a gente não pode permitir que esses pensamentos ocorram. A gente tem que se educar para ser cada vez mais forte e mais unido. Só que entra muita questão que muita gente que se diz aliado também às vezes acaba mais atrapalhando do que ajudando. E não é nem no caso de um falso aliado que nem foi a Era, no caso da HQ. Que ela se pinta como uma falsa aliada para que essas mulheres sejam livres. Não, sim, com Não certeza. é essa a narrativa. Uhum. Então, assim, nasce a criança e aí o que a mulher vira pra... Né, a parteira vira pra ela e fala, se livra dela, né? Tipo, ela não diz com essas palavras, mas é isso. E aí, a Hipólita vai. E, cara, é de cortar o coração, porque ela vai até o Rio, ela tipo, fica pensando, tipo, ela ia morrer de qualquer jeito, porque ela ia ter uma vida miserável, a criança, né? Na Grécia Antiga, isso é uma coisa que vale até a pena a gente falar como olhando no sentido histórico. Quando se via que a criança era mulher, naquela época que nascia com uma vagina, automaticamente você já planejava para quem essa sua criança ia ser vendida, para qual bordel ela ia ser vendida. E ela começava a ser prostituída muito cedo. A partir dos 5 anos de idade, ela já era usada como moeda de troca sexual. Então, tipo assim, talvez essa criança ter morrido na HQ foi uma coisa excelente. Porque a vida que ela ia ter ia ser uma porcaria. E aí a Hipólita... Só uma coisa, aqui como o Van falou, isso é a narrativa de uma pessoa nascida e socializada enquanto mulher muito carregada. Já nasce com essa carga, independente do que você faça, do quão construtivo tudo isso seja. É uma coisa que você vai ter a carga pelo resto da sua vida. Eu lembrei de um caso que foi muito marcante quando eu era adolescente, que era o caso da Edinancy Silva. Não sei se você lembra disso. Edinancy nasceu mulher, mas ela teve que passar por testes humilhantes porque ela tinha uma força física desproporcional para uma mulher lutar judô. Sim. E assim, olhando, tipo, na época, a visão era, se ela for biologicamente um homem, é um absurdo ela disputar com as mulheres. Essa era a visão que a época tinha. E eu não tô falando... Era a única preocupação deles, então, né? Tipo assim... eu não tô falando de, tipo, muito tempo atrás, não. Eu estou falando de 15 anos atrás, no máximo. 15 anos atrás. Sim. E hoje, a visão que se tem disso já é uma visão, tipo, naquela época era completamente... Há 15 anos atrás era impensável você ter um atleta trans. Impensável. Tipo, completamente impensável. Completamente. Mas é porque a gente também tem que falar da questão que essas pessoas elas eram usadas como objeto de comédia, né? A real é essa. Elas eram só interessantes na hora que era pra zoar. Então, assim, a gente tá falando de uma sociedade que há 15 anos atrás, na verdade, até hoje isso acontece, não é uma realidade que deixou de acontecer. Que a gente tá falando que essas pessoas não têm um espaço. Elas são tratadas como um objeto de laboratório, muitas vezes são tratadas como algo que tem que ser danificado o tempo todo, que é um objeto que pertence a todos. E a questão é essa pessoa ela merece o direito de ser quem ela é, de ter o apoio social, só que a sociedade não está pronta para a gente discutir ainda uma pauta óbvia sobre não bata na sua esposa. São direitos que a gente sequer deveria estar debatendo, são questões que a gente sequer devia estar conversando e pontuando. É a frase que é muito difícil de falar, que é ter de existir uma lei Maria da Penha é uma vergonha para o Brasil. Você ter que existir uma lei em que você bater uma mulher é um crime é um absurdo, porque você bater uma pessoa mostra já quanto a gente falhou como sociedade. Exato, é um atestado de falha. Porque assim, se você bater numa outra pessoa, se você espancar uma outra pessoa, isso por si só já é um crime. Você não precisaria ter redundâncias para proteger a pessoa que já deveria ser protegida pela sua lei.
Uma mulher que Exato. apoia o homem, ela já deveria ser protegida pela lei tradicional. E a gente é tão Só que- incapaz e tão incompetente que a gente teve que criar uma lei para fazer a lei ser cumprida. Sim, e é como a gente está falando aqui, que dentro da própria HQ, a gente fala que matar uma criança deveria ser algo odioso. Deveria ser algo. Falando assim, da forma mais simples possível. Fazer mal a uma criança deveria ser algo hediondo. Mas não é. É uma coisa que acontece diariamente. Seja-se lá por qual motivo. Tem gente que ainda insiste em fazer esse tipo de porcaria. Então, quando a gente fala sobre todas essas pautas, a gente nota o quanto a gente falhou como sociedade. E isso é uma carga que todos nós temos e que é um princípio histórico que a gente está indo a rumo a cada vez consertar, mas parece que a cada dia mais parece que fica mais difícil, parece que a cada dia mais a gente fica mais acorrentada e amarrada a questões que querem transformar em um debate religioso, sendo que o direito social não é uma coisa que tem que ser visto como um assunto religioso. E muitas das discussões que se tem, eu tenho, não está aqui comigo, mas eu tenho, por acaso, o YouCat. O YouCat é o livro oficial de catecismo da Igreja Católica. E ele toca em todas as... Sabe aquelas perguntas espinhosas que o tio da catequese não sabe responder? Ele tem. Tipo, ele tem. E são as respostas mais óbvias possíveis. Tipo, respeitar a pessoa. Tipo, se a pessoa se separou, se a pessoa não se identifica como homem ou mulher, todas essas coisas estão lá. E eles dizem, tipo, você tem que respeitar a pessoa. É quase assim. Tipo, se a pessoa não está seguindo os preceitos da religião, não significa que você tem que tratar ela mal. Não significa que você tem que ser ofensiva. Não tem, significa que você tem que agir de uma forma ofensiva com essa pessoa. E aí as pessoas não conseguem nem seguir os preceitos básicos da própria religião que elas seguem. Elas preferem seguir o ódio. Elas preferem seguir o preconceito. E isso acaba entrando muito na questão do. Eu não sei, dentro da HQ isso não é tratado, mas eu também não sei se você sabe qual é a origem da palavra puta. Não. Puta vem de um culto de uma deusa chamada Puta, que era a deusa da poda, que ela trabalhava na vertente de Hecate, se eu não me engano. Hecate não, Deméter, perdão. E no culto dela, era o único dia do ano no qual as mulheres podiam se tornar livres e transarem fora de seus casamentos monogâmicos. Elas podiam beijar outras mulheres, ficar com outras mulheres, ficar com outros homens, ou simplesmente sair na rua vestida como homens. Então, literalmente, a palavra puta, ela é essa forma tosca de falar e se referir a uma pessoa acaba virando uma ofensa, como forma de criticar esse culto greco-romano, onde uma vez por ano essas mulheres tinham a liberdade de ser quem elas eram, sem ficar esperando e buscando falar dos conceitos que achavam que era a feminilidade. Então, a palavra puta ela vem do culto a uma deusa greco-romana que era a deusa da poda. Interessante, nunca tinha lido sobre, nunca soube disso. Aí Então, você a vê Letícia onde a falou, gente dentro da chegou, então religião criam vezes coisas que sequer foram ditas, inclusive. Você vai ver se alguém vai falar, pergunta para um cara como é que foram, pergunta para um desses caras, me fala aí como é que nasceram as tribos de Jerusalém, para ver se eles têm coragem de falar, né? Não tem coragem, porque o texto é completamente grotesco e completamente contra o que a sociedade considera, não só a sociedade, né, mas eu acredito que todas as sociedades consideram normal, né? Que é o que as filhas fizeram com o pai, ali é a parada que é muito bizarra para se falar mesmo no podcast. Mas, tipo, eles pegam e alteram. Então, eles leem, interpretam conforme o desejo deles. Sendo que a básica, né? Tipo assim, quando Jesus veio, ele botou assim, gente, vocês são meio não falou assim, mas eu quero dizer, vocês são meio burro. Eu vou resumir para vocês os 10 mandamentos, todas as coisas num só. Amai-vos aos outros como eu vos amei. Se você segue isso aí, cara, porra, show de bola. Você segue os 10 mandamentos, você segue todas as coisas que estão ali escritas. Se você seguir esse aí, pô, show de bola. Você resolveu todos os outros. Literalmente olha e fala, não seja um escroto. É só isso. Exato, não seja um escroto e nem atravesse o limite do outro. Jesus veio e falou, tipo, olha, vocês são meio burro, eu vou simplificar num só, tá? Porque 10 é muito, você não consegue pensar, então eu vou simplificar num só. É isso, é literalmente isso. É literalmente. Mas a gente não consegue. A gente simplesmente não consegue. Como sociedade, a gente não consegue.
Então, quando a gente fala sobre a HQ e como ela aborda isso da gente ter uma criança descartada por ter nascido como mulher, a gente fala de uma crise de arrependimento na qual a Hipólita passa, porque ela é a empregada que fica com essa tarefa de descartar essa criança que não vale porcaria nenhuma. Porque é literalmente isso. Não adianta a gente tentar ser politicamente correto sobre o que acontece dentro da cena. É como se a criança não valesse nada. Uhum. E é isso que as mulheres valem para a sociedade, valiam e ainda valem muitos pequenos nichos familiares, porque eu não vou falar na sociedade, em pequenos nichos familiares que é ainda mais próximo da gente, isso acontece até hoje. Que ela se arrepende de ter descartado essa criança no rio. Porque não acontece uma referência à saga bíblica de Moisés, que é o bebê que é colocado no rio, que Deus salva ele e ele acaba sendo criado pela família egípcia. Nossa, total isso. Eu juro pra você que eu não tinha percebido isso até agora. De que é uma referência clara a Moisés. Moisés é meu conto bíblico favorito, mas não vamos entrar agora nisso, porque a única coisa que eu realmente... Assim, querendo ou não, a gente tem pelo menos um super-herói. O conceito básico é esse, né? O pessoal fala muito de Superman como Jesus. Superman é Moisés. Tipo, ele é Moisés. Ele é colocado no cesto e... Ele é a criança que é salva e criada em uma nação diferente da dele e se torna o salvador daquela nação diferente da dele. Exato. Não, Superman não é Jesus, é Moisés. Então a gente tem essa referência a Moisés, que essa criança ela é colocada no rio, a Hipólita se arrepende e ela sai correndo, totalmente esbaforida, tentando recuperar, porque ela não quer fazer parte desse processo tão ofensivo, tão cruel como sociedade. E isso parte muito daquela questão que a gente sempre conversa dentro dos grupos de militância, que a gente sempre fala, se uma pessoa resolve tomar a decisão certa, ela já fez a diferença por toda a sociedade. O simples ato da Hipólita ter corrido para tentar salvar essa criança mostra que nem todos dentro daquela sociedade greco-romana tão machista são iguais. Porque ela de fato nota que aquilo é uma criança que precisa ser protegida, acolhida, e que ela de fato merece ser amada e cuidada. E a frustração dela nasce justamente disso, porque ela não consegue salvar essa criança, ao contrário do final feliz que tem dentro de Moisés. Porque o cesto da criança bate numa pedra, se parte inteiro. Mas ainda assim ela tentou, diferente de todos que tratam essa criança como um objeto. Porque provavelmente o pai dessa criança vai chegar e falar, ela pariu, é o menino? Não, e cadê a criança? Morreu no parto. E tudo bem, vamos fazer um outro semana que vem. Porque é isso, é uma máquina constante de buscar o poder masculino para aumentar aquele nicho familiar. E a criança não sobrevive, obviamente, porque a Hipólita ela corre em vão. Então, você sabe que não é, né? Você sabe que não, Mas estamos falando da parte na qual parece que essa criança foi pro caralho. Mas assim, é muito desesperadora a cena com a Hipólita. É muito desesperador. Porque ela vai, coloca, ela tenta criar... Sabe aquela coisa de você conta uma mentira pra você mesmo, pra você aceitar? Ela tá contando as mentiras pra ela. Sim. Até que chega um ponto em que, tipo... Não dá. Ela foi... E ela simplesmente vai atrás da criança e se arrebenta inteira tentando salvar a criança, tentando achar a criança. E a criança desapareceu. Era tipo, dá a entender que passaram-se... Se passaram-se minutos, foi muito. Passou muito pouco tempo. Mas ela não consegue contar a criança de jeito nenhum. E aí ela se arrebenta toda, e aí depois ela é encontrada por... Eu não sei exatamente o que eles são. Uma coisa antes de falar como ela é encontrada, mas só que tem uma parte muito interessante que fala que ela corre ignorando a fome, corre ignorando a dor, corre ignorando as horas, corre ignorando os dias, corre ignorando as estações. E ela corre ignorando tudo até que o corpo dela ceda e não aguente mais correr procurando por uma criança que não vai mais ser achada. Porque ela faz de tudo, ela passa por toda a saga possível tentando achar essa criança porque ela quer cuidar dessa criança, porque ela não quer que essa criança tenha um destino cruel da morte. Então ela entra nesse processo de recusa durante essa parte. Sim. E aí ela é encontrada São os caçadores? Eu não entendi muito bem se eles são exatamente os caçadores. Mas basicamente eles vão. Ela não consegue responder eles, né? E ela aceita que ela vai morrer, e aí o cara fala que vai cortar a língua dela. E aí, quando ela fala isso, as Amazonas aparecem e, tipo, arrebentam com todos eles. Sim. Se eu não me engano, pelo desenho,
Eu tenho certeza, isso daqui parece ser caçadores de Zeus pela roupa dele. Então, É porque eles provavelmente usam esses uma caçadores. máscara, né? Por isso que Isso, por eu. causa da máscara. Uhum. Então, aqui nessa parte, a gente tá falando de uma mulher que ela realmente lutou pra salvar a vida de uma criança, ela enfrentou todos os limites dela e quer ser assassinada por um grupo de homens simplesmente porque ela respondeu tentando se defender. Outro ponto que eu quero abordar, que eu devia ter falado no começo. Só que, tem como você mostrar a imagem da Hipólita nessa HQ? Qual Principalmente delas? nessas cenas? Qual delas? Pode ser pós a cena que eles pegam ela na hora que ele segura ela pela cabeça. Da Hipólita. Peraí, depois da cena em que ele segura ela. É a que tem o círculo vermelho? Não, é antes. É nessa direção a página antes, que é bem no final. É ela caída ou aquela dela correndo? Pode ser ela caída, porque é pra falar mais dos traços dela. Porque a Hipólita, geralmente, ela sempre é retratada de uma forma muito padrãozinha, europeia, branca. E pela Só um primeira vez momentinho ela que eu tá sendo vou retratada botar de uma aqui só forma um pouquinho. maravilhosa. Morena, do cabelo liso, ou é loira. A gente tá falando de uma mulher que ela se aproxima muito a como eram as mulheres na Grécia Antiga, que elas eram serviçais, porque geralmente elas tinham a pele mais escura, por serem inferiores e distantes dos deuses que eles tinham as imagens. Então aqui a gente tá falando de uma Hipólita com design totalmente inovador e novo, pelo menos pra mim, que eu nunca tinha tido contato até então com a Hipólita sendo desenhada dessa forma. E isso é uma coisa que eu devia ter falado no Um pouco começo, da mas é porque eu Hipólita estou... do Cliff Chang é assim. Não muito, Oi? mas um pouco. Da Hipólita do Então, Azarelo, um pouco dela é uhum, assim. Não é muito, mas é um pouco. Não chega nesse nível. sim. Mas aqui por isso que eu tô falando, é a primeira vez que eu realmente vejo ela totalmente mudada, assim. Eu vejo um design pra Hipólita muito inovador, que é uma coisa que até então eu não via, porque ela de fato parece muito com as mulheres romanas. Não com as gregas, mas com as romanas que eram consideradas do culto de guerra. E aqui, essa é a cena que a gente tá falando no momento, que é a introdução das Amazonas. Elas chegam pra salvar essa mulher que tava fodida. Ela ia ser morta por esses caçadores de merda. E ficou com Deus e a história ia acabar por aqui se a gente fosse seguir sem as Amazonas. E é justamente esse impacto que essa parte traz, mostrar o quão o mundo é poderoso quando a gente tem as Amazonas. Que a gente tem uma força protetiva, porque se não tivesse elas, teria parado por aqui a história. Deixa eu passar a próxima página aqui para elas verem, Uhum. que é uma página dupla também aqui, que mostra. É um desbunde, a questão ártica, da arte, né? É espetacular. As cenas Uhum. que são tratadas em duas cores, né? Basicamente duas cores. Aqui você tem, por exemplo, um ataque, só que você tem só as sombras e o vermelho no fundo. É muito impressionante, é muito impactante. E não é o único momento. Tem um momento mais para trás, que é o momento em que justamente a Hera diz que ela não vai ajudar as mulheres para fazer as Sim. Amazonas. E, Tem dois comentários que eu queria dar uma comentada antes da gente prosseguir. A Lia Pimentel comentou, as Amazonas eram de Ares, né? Deve ser por isso que elas se assemelham às mulheres mais romanas. Então, nessa HQ, exclusivamente, cada uma das Amazonas, ela tem a ver com uma deusa. Então, a gente exclui essa narrativa que a gente conhecia mais. Eu posso mostrar os backups no final, mostrando cada uma Beleza. delas. Beleza, então assim, a gente tem que ter em mente que nessa HQ exclusivamente, cada uma das líderes dessas tribos de Amazonas, elas representam deusas. Então a gente tira a questão de que a gente estuda na história às vezes de que as Amazonas eram do culto de Ares. E a Amy comentou, a Hipólita, o Zeus e a Diana do Brazzarello não são brancos. Os Zeus têm até dread nessa versão. E é verdade. Só que essa Hipólita me chamou a atenção por causa que ela parece muito com as múmias que eram achadas na Roma. As múmias que eram enterradas como serviçais. Então, tipo assim, é como se eles tivessem buscado a referência de como era uma mulher inferior na classe greco-romana daquela época. Porque até o desenho do nariz dela tá, tipo, perfeito nesse ponto. E foi uma coisa que me surpreendeu positivamente, falando agora no sentido de arqueologia e história. Depois que a Letícia falou que parece uma mandala a cena, então não é exatamente Sim. uma mandala, é uma mira. É uma mira, né, E é muito interessante. tiro. Você tem pombas, você tem, tipo... A cena, ela vai você vai chegando ao ponto de, tipo... Você começa a ler em volta.
Você tá lendo em volta, e aí depois você passa pro círculo mais interno, e aí quando eles mataram quando elas mataram todos eles, e aí você vê umas pombas. Por quê? Porque elas prenderam o cara na árvore, então isso gerou barulho e tudo mais. E é isso que causa, né? E até que o cara. Essa outra cena aqui do lado, na outra página, em que a corda rompe com o pescoço, né? E aí você tem só a silhueta preta no fundo vermelho. E o que eu ia comentar é que tem uma cena mais pra trás, eu posso até botar aqui também, aproveitar que a gente tá aqui na página do YouTube. Essa daqui. Esse é o momento que a Athena tá falando com a Hera, e ela, tipo assim, a Athena tá tipo, pô, aquela coisa, vamos lá, ajuda a gente, né? Essa coisa meio assim. E aí ela diz aqui, ó, eu disse não, que é o momento em que ela meio que se transforma de novo num pavão, né? Ela tá na forma humana e ela se transforma num pavão aqui no final. E aí é muito bonito, sabe? É uma parada, mas é só duas cores, né? Mas é muito impactante, causa muito impacto visual. E Sim. essa HQ, apesar de toda a exuberância dessas cores, olha esse fundo, para quem estiver vendo no vídeo, é exuberante, é muito maravilhoso, mas aí você tem um momento de quebra disso, que é para dar um impacto visual, que é para dar uma quebra de, de, de perspectiva em quem está lendo. E funciona muito E bem. uma coisa, Uhum. ali no céu, perto da coruja, do lado que tá o chat. Tipo assim, no meu vídeo é do lado que tá o chat. Sim, eu não vou falar direita e esquerda, porque pra cada um tá diferente. Eu não sei se vocês notam, mas tem um coraçãozinho bem pequeno desenhado ali em verde. Que mostra que a decisão da Hera é meio que uma alusão que a decisão da Hera partiu do coração dela. Porque tá do lado da coruja que representa a sabedoria. Aqui nesse canto aqui, ó, peraí, eu vou botar uma parada aqui, talvez aqui. Peraí. É que eu tô pelo celular, então bora lá. Mostra aqui, Diego. De novo, por favor. Aqui, ó. Isso. Parece um coraçãozinho desenhado de uma forma muito sutil. Sim. Isso foi um detalhe que uma amiga minha que leu HQ, ela reparou que o coração no céu meio que representa a forma que ela ainda assim tentou, ela teve uma decisão sábia, só que partiu do coração dela. E aqui é só maravilhoso. Isso aqui o digital perde muito, tá? A página seguinte a essa é uma cena em que a Hera tá mostrando o antes, o durante e o depois. O passado, presente e futuro. E é tranquilamente uma das cenas desenhadas mais bonitas que eu já vi. E não é bonito de tipo, é esteticamente bonito. Não, tem coisas horrendas no meio da imagem. Mas a composição é um primor. É uma beleza dentro do choque. Porque é uma composição visual extremamente bem feita, Não, só com elementos você tem que o te rosto trazem dela uma dor. e o rosto do pavão junto do olho, e você tem todas as cabeças e coisas. É muito fantástico, é muito incrível. Tipo assim, chega a ser assustador que o desenhista conseguiu chegar, né? O Jimenez conseguiu chegar nesse nível de detalhe na HQ. Sim. Que é assustador, é muito impressionante. Eu acho que, falando agora de um comentário que uma amiga minha fez quando eu mandei essa HQ pra ela ler, porque eu precisava da opinião dela, mas ela falou que parece que essa imagem, pelo menos pra ela, teve um impacto pessoal, assim como também teve pra mim, porque parece a máscara do quanto a gente se divide ao longo da nossa vida pra tentar viver em sociedade. Sim. Como mulher, e ainda assim conseguir ser forte pra conseguir não sofrer pelas coisas que aparecem no seu caminho. É brilhante. É uma imagem que ela é dilacerante quando você olha a primeira vez, só que você, de alguma forma, cria uma identificação muito forte quando você tá lendo, porque fala muito de como a gente se divide ao longo da nossa vida. E o quanto a gente se fragmenta para conseguir sobreviver em sociedade. Sim, com certeza, com certeza. A gente vai agora para a parte que as Amazonas... outra questão visual da HQ? Bom, em relação ao visual, primeiro eu vou falar agora olhando pelos traços históricos que usam. Eu reparo que a Hipólita, com esses traços dela, assim, puxando mais para subculturas greco-romanas pela galera que tava ali no finalzinho da Grécia, que acabava sempre virando serviçal ou trabalhando em portos, foi uma coisa que me surpreendeu positivamente, porque fala de uma pesquisa histórica muito além do que a gente espera ler numa HQ sobre Amazonas fodonas, musculosas e gostosas, que estão com o corpo sarado em dia.
fala de um cuidado visual maravilhoso. E isso é uma coisa que a gente vai ver na página que aparece as Amazonas. Porque a gente consegue ver os elementos que eu comentei lá atrás, visualmente falando, das deusas, e como elas foram desenhadas de cada forma individual, e como cada Amazona que elas abençoaram tem essas características, de uma forma que remeta à deusa que elas receberam a semente. E essa HQ, visualmente falando, ela é um prato cheio. É uma coisa que a gente tá insanamente contemplado, porque é uma arte muito rica. Com certeza. Com certeza. E você vê cada página é completamente diferente, assim. É um desbunde próprio, né? E assim, eu vou ser muito sincero, tem como comprar essa HQ no Brasil, tá? E não é caro. Tipo assim, tem como comprar ela em inglês, que eu digo, né? Tem um site que vende ela em inglês. É, é relativamente acessível. Se eu não me engano, é uns R$ 28. Uhum. Então, tipo assim, ó, ela não é muito grande, né? Como, assim, mas ela é, por R$ 28, eu acho um valor completamente justificado. Eu ainda tenho alguma esperança de que saia no Brasil em português, por isso que eu não comprei. Mas é assim, é exuberante, é simplesmente exuberante. E eu espero que isso não venha em capa dura, porque o meio da capa perderia muito, porque são muitas páginas duplas. Isso merece uma Sim. lombada, tipo, uma lombada grampeada mesmo. Merece, porque senão a gente vai perder muito o visual dela, porque vai ficar muito Exato, firme, exato. e a gente não vai conseguir ter dimensão da arte que nem ela é. Sobre a parte das Amazonas, quando elas resgatam a Hipólita, a gente acaba enxergando muito aquela questão de que quando a gente tá na merda, a gente acaba ficando muito, assim, fugindo e muito assustada quando alguém, mesmo que pareça que quer nos salvar, venha nos salvar, porque a gente meio que se acostuma com esse tratamento pavoroso que vem recebendo ao longo dos anos. Então, quando a Hipólita questiona o que é uma Amazona, a primeira resposta que ela tem é: uma Amazona é a sua irmã e a sua protetora. Então, o papel das Amazonas que a gente está sendo introduzido nessa história é que elas começaram como um grupo protegidos por deusas, onde tiveram suas subculturas, suas tribos divididas de acordo com cada deusa, mas que ela tinha como papel ser irmãs e protetoras dessas mulheres que estavam passando por qualquer problema que fosse. Essa página seguinte, em que justamente você citou isso, tem uma parte que eu acho muito bonito, sim, e é muito sutil, que é quando logo depois da resposta sobre o que é uma Amazônia, ela vira para ela, e aí eu não sei se você ou se vocês, né? Você sabe o que eu fiz? Tipo, é quase como, você sabe que eu sou um monstro, que eu matei uma criança? E aí a resposta dela, tipo, eu sei o que o mundo exigiu de você. E eu sei o custo disso. Então, Exato. assim, essa frase aqui, pra quem é mulher E um outro detalhe, e tá ouvindo isso, a gente sabe na o hora que quanto ela isso é o fala nosso isso, dia a dia. you know what I have done, o texto não é preto, é cinza, que é para dar uma sensação de que tipo ela sussurrou isso, ela não tem força para botar para fora essa E preocupação. admitir o monstro que ela sente que ela é. Exato, exato. Então, assim, essa cena, nessa parte, como eu tava comentando, que a gente sabe o que o mundo exigiu de você e a gente sabe o custo disso. Quantas vezes a gente que é mulher, a gente faz coisas que às vezes a gente pensa, caramba, eu poderia não ter agido assim com uma amiga minha, mas a gente sabe que às vezes a firmeza, ela vai muito além de tudo. Porque às vezes a gente precisa simplesmente focar em sobreviver pra gente não ser estatilhada em 1000 pedaços, a gente ser partida em 1000 pedaços. E aí a gente acaba fazendo coisas que a gente não gosta no final do dia, só que eu acho que isso acaba meio que frustrando a gente ao longo da vida, porque a gente silencia muito das nossas vontades, dos nossos desejos, pra simplesmente sobreviver em sociedade. E a Hipólita, assim, não tô falando que aqui ninguém matou um bebê, mas é uma analogia perfeita ao quanto no dia a dia a gente não vive a vida como a gente quer, a gente não tem a liberdade que a gente quer, a gente não é solta como a gente quer, ou muito menos livre como a gente quer. A gente foca tanto em sobreviver, em chegar viva mais um dia em casa sem ser assediada, sem ser criticada, sem qualquer coisa, que às vezes a gente acaba se perdendo muito de quem nós somos e às vezes a gente se coloca no pilar de monstro, simplesmente porque a gente é sobrevivente. Então, essa página e essa fala foi perfeita.
A cena final merece, pelo amor de Deus. Você quer Você já colocou ali. Detalhe? Ai, gente, a Hera. O traço dessa Hera, pelo amor de Deus, uma rainha em toda sua glória e soberania, que é uma coisa que a gente raramente vê a Hera sendo desenhada. Esse cabelo vermelho maravilhoso, super alto. Ai, tudo que eu quero ser um dia é essa Hera, porque visualmente falando, a mulher tá um luxo. Ela é um luxo. Ela é o símbolo da riqueza, ela tem gogó. Assim, misturei tudo quanto é meme aqui, mas é porque é o que eu sinto, que ela tem gogó, que ela é o luxo e que ela é o momento. Ela é tudo de bom numa única figura. Só que ela parece tão exuberante, ao mesmo tempo tão intocável e tão distante, só que... Como que eu posso falar isso? Ao mesmo tempo, ela tá tendo controle de toda a situação que ela literalmente falou lá atrás que não. Que ela negou ter o controle disso. Quer falar agora, Diego? Não, pode falar. E essa Hera, ela é perfeita, porque lembram do bebê que a Hipólita ficou procurando desesperadamente? Quem é que está nessa página? O bebê. Este lindo nenê. Essa linda criança. Ela morreu, gente. E ela viu o que aconteceu e ela mexeu os pauzinhos pra tudo acontecer, Sim. né? Sim. Ou seja, até o momento, ela parecia ser justamente contra tudo isso que estava acontecendo naquele momento. Só que, na verdade, ela se prova ser uma aliada. Ela se prova ser quem está protegendo para que a missão delas continue ocorrendo da melhor forma possível. E para isso, ela precisou se colocar no papel de vilã fria e distante e de uma deusa exuberante com uma beleza intocável e riquíssima. E é justamente esse visual dela que a gente pensa que... Meu Deus, agora que eu notei que ela tem um chifre. É a própria Beyoncé fazendo Lemonade chifruda, mas enfim. É porque o chifre nessa época ele era um símbolo de poder. Sim, claro, mas... Quando aparece nas páginas anteriores... Vamos falar de como era chifruda. Não, mentira, coitada. Não, mas o próprio Zeus, quando ele aparece com dois chifres de carneiro, né? Que é um símbolo de força, de poder. Então aqui a gente tá falando de uma mulher que ela é benevolente, só que ela trabalha no papel de protetora. E que às vezes, para proteger, ela não pode mostrar a cara da forma que ela gostaria de fazer, e sim de uma forma mais sutil. E aqui a gente tem a Athena, que ela tá nesse visual sem corpo, que é o visual fixo dela nessa HQ, que ela fala, você novamente, a mais inteligente. E a Athena anuncia que começou. Ou seja, o plano tá se encaminhando perfeitamente como Hera deseja, porque agora ela tem uma rainha para suas Amazonas. Ela tem uma rainha para que o plano dela continue fluindo. E isso é uma sacada genial. Porque essa criança, a Hipólita não encontrou o corpo dela justamente por isso, porque essa criança sumiu. Essa criança, ela não morreu de fato. Ela tá aqui sendo cuidada por Hera e Athena, como a gente pode ver na imagem final do painel. E aqui a gente fala que essa alma vai continuar comigo enquanto eu tenho planos para ela. E eu preciso de outros pares de olhos. Então, assim, Hera está o tempo todo observando e a alma dessa criança tá junto com a Hera porque ela vai ser usada futuramente em um plano. Então, enquanto a Hipólita tá morrendo de culpa achando que essa criança morreu, na verdade, essa criança, ela é parte de um grande plano. E no final, podemos falar que ficou tudo bem com a criança, né? Uhum. Sim, com certeza. Ah, e tem um contraponto visual com a última cena da Hipólita com a primeira aparição dela, né? Que ela aparece como uma serviçal fragilizada com uma roupa de tons claros e na última página ela aparece como essa guerreira em tons mais escuros e sóbrios, ou seja, aquela mulher que existia no começo da HQ não existe mais porque agora ela tá lutando junto por um objetivo muito maior. E tem uma outra coisa que é elas sabem que a Hipólita vai ser a rainha delas. E é meio que uma coisa invertida. As Amazonas são semideusas para proteger as humanas. Então a sua rainha tem que ser uma humana. Sim. Então, porque assim, senão ela não vai entender as problemáticas que a mortalidade carrega. Em que os deuses são os reis, né, de certa forma, da sociedade, enquanto ela não. Então, para proteção, então a gente tem que inverter isso aí.
A gente tem que mudar o sentido da roda. Porque senão ela nunca vai entender os princípios morais e as problemáticas que uma mortal carrega estando aqui no nosso plano. Exato. Se ela for uma deusa, ela sempre vai ter uma exuberância e um ponto intocável muito além da compreensão daquilo que nós vivemos. Então, é necessário que a rainha dela seja uma mortal que conheça as dinâmicas e viva perfeitamente as dinâmicas. Porque senão, ela vai ser só mais uma. Sim, com certeza. E aí, só pra gente mostrar as tribos, né? Você quer comentar delas? Eu não sei nem por onde começar. Eu prefiro que você comente, porque eu sei que você adorou essa parte. Não, eu fiquei encantado, mas assim, eu vou ser sincero que eu não conheço tanto de cada uma das deusas. Então, eu queria sua ajuda para isso. Então, a primeira é a tribo de Hestia, né? Hestia, tanto no português quanto no inglês, fica a mesma coisa. Então, é Hestia que ela representa a lareira, o lar, a vida doméstica e a hospitalidade. No começo da HQ, ela é representada por aquela imagem da Mulher de Fogo. Se eu não me engano. Deixa eu só abrir aqui. E aqui tá dizendo que o rosto da Iona, que é a rainha da tribo, é um rosto coberto de cinzas, ou seja, justamente aquilo que o fogo deixa para trás. E que Io se refere à lua de Júpiter. Que é um ponto muito interessante também de ser abordado. Então aqui a gente está falando de um designer onde a gente sempre vai se remeter aos elementos quentes do fogo. Tanto que até a parte da pele, ela parece muito fuligem no final de um incêndio, quando tá bem escura, porque tá abaixando o fogo, mas ainda assim tá sendo queimado as coisas. A pele da elas cobrem Venélia. Elas cobrem o rosto delas com cinzas. Com as cinzas, por isso que fica assim. É muito. Mas eu tô falando da pele do casaco da Venélia. Sim. É porque aqui não dá pra ver tanta textura, final de um incêndio. Isso é maravilhoso. Agora a gente vai falar de Ártemis. Ártemis, assim, ela acaba sempre sendo a favorita de alguma menina que em algum momento falou: meu Deus, eu vou estudar a mitologia grega. Por quê? Porque ela é a deusa da caça. Ela é a deusa da caça e ela também é a deusa... Acho que ela é a mais famosa dentro do mainstream, por assim dizer, né? Sim, porque ela representa a castidade e ela também representa a força das mulheres quando elas estão caçando, elas estão unidas e elas são guerreiras. Então, ao contrário das outras deusas, que elas acabam fugindo do papel de guerra, já que historicamente o papel da Atena como uma deusa da estratégia da batalha acabou sendo apagado até virar somente deusa da sabedoria, a gente acaba tendo somente a Ártemis como uma guerreira combativa de fato. Então a gente acaba tendo ela como a nossa aliada, porque muitas vezes quando a gente é mais nova, a gente precisa de uma referência forte, de uma referência porreta pra falar, não, eu consigo ir pra frente porque essa mulher foi. Então ela acaba sendo extremamente popular por isso. E a tribo dela, se vocês verem, elas representam muito pessoas camufladas numa floresta enquanto estão caçando. Isso daqui no visual de todas. Todas. Todas elas são impressionantes. E elas carregam ossos, caveiras, e se eu não me engano, no culto de Ártemis, na tribo de Ártemis, todas elas são tatuadas, se eu não me engano. Deixa eu dar uma olhada aqui na arte. Todas elas têm tatuagem. Tatuagem cítrica só é uma parte do seu corpo, isso mesmo. Todas elas são tatuadas e a rainha da tribo de Ártemis é Antíope. Ela carrega o arco e flecha. Vocês veem que lindo é esse adorno na cabeça delas, assim. É maravilhoso, mas o da Antíope, com todas essas penas, assim, é uma coisa que a gente não bota defeito, mas vocês reparam que na ilustração eles foram muito cuidadosos da gente não perder a visão que a gente teve das deusas no começo da HQ e encaixar e ver elementos dessas deusas dentro das suas tribos de Amazonas. Tipo assim, é um cuidado muito bonito que torna essa HQ 100% agradável de ver e ler, acima de tudo. Agora a tribo de Atena. Aqui, eu passei a página para o pessoal ver. Ela é a rainha e é a primeira da tribo. E o adorno da cabeça da rainha de Atena carrega o símbolo da esfinge, que vocês podem ver perfeitamente bem ilustrado aqui. Vocês veem o quanto mudou o design de Ártemis, que é uma caçadora, para Atena, que também é uma caçadora, mas ela é mais ligada à estratégia e à sabedoria. Tipo assim, o traje delas parece estar preparado e equipado para qualquer pendenga que venha acontecer no caminho. Enquanto o de Ártemis é um traje que parece que são elementos da natureza que elas foram colhendo ao longo do caminho. Isso é
Eu não sei nem o que falar de quando um design é bem pensado. Eu fico animada. Uma coisa que aquece meu coração. Podiam fazer isso mais vezes. Então aqui... Eu tô lendo os comentários. Um segundo. Ali Assim... falando, tá muito impecável, fiquei tremendo. Todas nós sentimos isso. Porque, assim, é muito bom ver uma deusa que a gente tem no nosso carinho ser perfeitamente bem interpretada, perfeitamente bem olhada, com um cuidado feito por pessoas que realmente entendem do riscado e que sabem o que estão fazendo e falando. Aqui a gente vai para a tribo de Hecate. Como que a gente pode abordar a Hecate? Hoje em dia, ela acaba sendo mais vista puramente como a deusa da magia, e ela acaba sendo vista como a terrível deusa da magia. Ou seja, transformar em vilania, só que isso é uma coisa que vem acontecendo desde o começo da dissolução do culto dela na Grécia Antiga. Que resolveram transformar ela na mãe das bruxas e automaticamente ela é merda. Só que nessa HQ, como a gente tá falando sempre sobre olhar essas deusas de uma forma cuidadosa, fugindo da narrativa machista e da narrativa que foi sendo construída ao longo da história, ao longo dos anos, o design da tribo dela acaba sendo um design onde elas têm uma máscara metálica para esconder o rosto delas, como forma de proteção, e também remetendo ao desenho de Hecate no começo da HQ, que de fato ela não tem apenas um rosto como vários. Então a gente está falando de uma rainha, de uma rainha não, de uma deusa que ela é extremamente multifacetada, e justamente como ela é multifacetada, como aparece na imagem da deusa em si, elas acabam carregando essa máscara e a líder delas carrega um arranjo na cabeça que tem vários rostos. Então, assim... E o arco da Filomena é baseado na luz da lua. O arco dela é baseado no ciclo da lua, que muitas vezes na modernidade a gente, quando vai pesquisar sobre Hecate, a gente acaba vendo ela com uma coroa em formato de uma meia-lua, bem fininha. Quase uma lua que tá completamente apagada. E aqui foi representado sendo o arco delas, na ilustração. E a rainha delas... e uma coisa. Isso, a Menalipe, ela é a rainha do ciclo e também ela representa as filhas de Hecate nesse sentido. As filhas não, as Amazonas de Hecate. É Hecate. Eu sempre acabo ficando confusa. Eu tenho dificuldade também, é complicado. É Hecate. É como se a gente estivesse falando o acento fica no E, né? O acento é no E. Hecate. Então a gente tá falando de uma mulher que tem o corpo totalmente coberto e também carrega uma máscara. E nenhuma delas pode tirar a máscara. Esse é um detalhe que é falado no design delas, que ela tem que ficar com essa máscara o tempo todo. Que essa máscara é a forma de proteção. E aqui a gente vai para a tribo de Deméter. Deméter é a deusa da colheita, que também representa a vida. Então, assim, o culto dela, meio que hoje em dia, ele é acabado sendo usado muito por aquelas mães de planta, se a gente for falar a verdade. Que tem um cacto, umas suculentas na janela. Ai, eu me identifico tanto com Deméter, cara. Nossa. Ela é tão floral, ela é tão divertida, mas ela é a deusa da agricultura como um todo. E se vocês observarem aqui, os arcos dela trabalham com todos os elementos de uma plantação, desde as flores até as ervas daninhas e também com as cobras que a gente sempre encontra em um jardim durante a colheita. A líder delas é a Pentesileia, que ela carrega... O cabelo dela é prata, eu li isso no design agora, eu fiquei fascinada. Ela tem um cabelo prata e um arranjo de flores e um espelho também. Então, assim, os elementos remetem muito à questão da agricultura e todas as fases de colheita dela, que vai desde a florada de um fruto até o momento que esse fruto é colhido e o solo umedecido como se fosse essa saia mais escura, ou também representando o céu negro, que também cerca uma colheita. E aqui, por fim, a tribo de Afrodite. Reparem como na tribo de Afrodite a gente ganha também os elementos mais femininos, porque a Epitime, aqui do lado, Epitime. Epitime é de cima, com cajado. É, ela mesma. Ela tá com os leques aqui no ombro. Que é um elemento que a gente sempre acaba vendo em artes que são para ilustrar feminilidade, luxúria, poder. A gente sempre tem
uma mulher carregando um leque, e nos ombros dela a gente tem o quê? A ilustração dos leques. É um detalhe sutil. Aqui o que está escrito, só para pontuar, ombreiras são de aves marinhas douradas e prateadas. Sim. Uma grande rede como arma de captura. Quando a gente abre, e a rede como arma de captura, Afrodite, ela é capturada por Hefesto, por uma rede de diamantes, quando ele descobre que está sendo traído por ela com Ares, quando eles ainda eram casados. E nas Amazonas, essa rede que ela foi capturada vira uma arma delas, o que é extremamente fascinante. Só que quando a gente bate o olho, eu quis dizer no sentido visual, sabe? Isso remete 100% a um leque feito de penas. E o culto dela acaba ganhando um sentido um pouco mais feminino. A líder delas, que é a Fítia, ela tem um arranjo feito de pérolas, conchas, anéis, ouro e joias. Tem coisa mais Afrodite do que isso? Tem coisa mais a deusa do amor e da beleza do que isso? Não tem. Que mesmo na guerra ela usa essas joias como proteção. Eu preciso quebrar um momento, né, da seriedade da que a gente está fazendo, para lembrar que eu não consigo pensar em pérolas sem pensar no Chaves e no Godines. Qual a joia pode ser feita da baba de um animal? Que aí. Porra! Falar de pérola. Mas é muito lindo, cara. Muito lindo. É um cacheado, é o cabelo trançado, todas as coisas do elemento dela, muito bonito. Sim. Uma coisa que eu queria falar aqui, em homenagem à nossa Amy Swan, que também tá nos vendo aqui, a gente tem a Penélope, que a gente tem a armadura dela esculpida com penas de um ganso. Mentira, é cisne, mas eu devo chamar de Amanda Ganso. Não é de um ganso, é de um Beijo, cisne. Amanda Ganso. Mas assim, são feitas de penas de cisne, que também é um elemento do culto de Afrodite. Ou seja, são pequenas coisas que a gente sempre vai se assemelhar à deusa da beleza, falar de uma mulher que nasceu de um pênis que foi cortado e jogado no mar da espuma e que virou a deusa do amor. Mas não vamos entrar nos critérios agora do quão bizarra é a história dela, mas a gente olha pra isso e vê a feminilidade de Afrodite. Sim, com certeza. E aqui chegamos à página final. E, meu Deus, passou mais rápido do que eu pensei. O livro 2 já saiu. A gente provavelmente deve voltar daqui a um tempo para falar sobre o livro 2. Porque, assim, ele é um pouco mais simples, mas eu tendo a gostar mais da arte do segundo livro. Assim, no sentido de que ela é mais objetiva para a história. Enquanto a arte do primeiro, né, a arte do Philip Jimenez, ela é muito contemplativa para o world building, né, para o universo. Para o mundo sendo criado, ela é mais impactante do que, tipo, a história acontece na arte, enquanto no segundo livro, a arte conduz a história. Pelo menos a minha interpretação do segundo livro é essa. E o terceiro, eu acho que na primeira eles precisaram introduzir, né, tudo que a gente olha visualmente. Tipo assim, não teria outro jeito a de gente ser feito. precisa de mais detalhes. E o terceiro, né, que ainda vai sair, ainda não saiu o Book 3, né? O terceiro livro, ele tem a arte talvez de uma das melhores ilustradoras de Mulher Maravilha que existe, que é a Nicole Scott. É provavelmente uma das melhores ilustradoras da Mulher Maravilha. Ela que ilustrou Mulher Maravilha no Greg Book. Seu áudio coisou. Então, é que eu falei que a Nicole Scott que vai desenhar o terceiro livro e ela é provavelmente uma das melhores ilustradoras da Mulher Maravilha que tem. Sim. No terceiro livro, a gente, por exemplo, pra mim, no primeiro a gente precisou de uma riqueza de detalhes, porque a gente tava falando de designs sendo introduzidos, pra gente pegar a referência desses designs dentro da história. No segundo, a arte consegue ser condutora de uma narrativa, enquanto no primeiro a arte precisava ser baseada na narrativa. Sim, com certeza. Só que com a Nicole Scott, a gente vai pra outro nível, a gente vai ter as duas coisas ao mesmo tempo. Que é uma arte perfeita, pelo menos é o que eu espero, né? Essa arte que tá aparecendo aqui, que tem aqui, e você vê como são diferentes, né? É a Hierarchy. E ela tá completamente diferente de como o Phil Jimenez retratou nessa HQ. Sim.
Então é isso, né? A gente terminou. Deixa eu voltar lá para a página normal. Então, você quer fazer mais alguma consideração, Lorena? Bom, eu acho que eu já falei até demais. Eu apertei sem querer um botão que não era para apertar. Mas pode falar agora. Bom, eu acho que eu não tenho mais nada para falar. Eu agradeço quem assistiu. Se tiverem alguma pergunta para fazer, podem fazer, mas eu agradeço muito quem assistiu. Obrigada de coração por terem vindo ver, porque espero que eu não tenha falado nenhuma abobrinha. Caso eu tenha ofendido alguém, falado alguma besteira, por favor, me corrijam para que na próxima não aconteça. Mas é isso, a gente tá falando de uma história muito rica, muito bonita e prazerosa. Então, se vocês puderem, deem uma chance a essa HQ, porque ela merece atenção e ela merece ser lida com um chazinho do lado ou se você gosta de um café. Porque ela é uma HQ deliciosa de ser lida e observada a cada detalhe. E o texto e toda a narração, a gente, assim, a gente meio passou por cima desses detalhes específicos, mas é muito poderoso, né? Mexe muito com quem está lendo. Eu, pelo menos, senti muita emoção lendo Sim. a história. Ela é muito emocionante, ela é muito forte, ela é muito rica. Impactante. Porque a gente fala de uma narrativa que se baseia num período histórico, mas que a gente tá falando de coisas que são reais. Então, ao mesmo tempo que você lê pensando, meu Deus, o começo das Amazonas, que coisa ultrapassada, vamos falar de algo mais antigo, a gente tá falando de situações que são muito realistas e atuais. Então, é uma coisa que vale muito a pena de ler, porque são feridas que são históricas, mas são feridas que a gente vivencia até hoje. Uhum. Ou seja, eu não queria falar disso sozinho, porque eu sentia que eu precisava de uma opinião feminina e eu precisava de alguém que entendesse profundamente o assunto. Então, por isso, eu quero te agradecer por você ter aceitado vir aqui falar comigo, né? Eu criei esse projeto para isso, para poder eu falar das coisas que eu gosto, mas quando são coisas que eu gosto, mas não entendo, eu poder ter alguém para conversar, ou alguém para conversar, né? Porque eu tenho layout até para mais pessoas participando também. Hoje eu tive uns probleminhas técnicos aqui na hora, porque por alguma razão não estava conseguindo capturar o áudio direito da Lorena, mas tá funcionando, então para as próximas vezes eu acho que vai funcionar melhor. E eu quero muito, muito te agradecer pela sua paciência, porque eu ficava sempre, Lorena, quando é que a gente vai gravar? Quando é que a gente pode gravar? Eu acho que quem precisa agradecer alguma coisa aqui sou eu, porque eu agradeço pela sua insistência de não ter aberto mão. Eu agradeço também por achar que eu tenho conhecimento suficiente para falar sobre isso. Eu fico muito feliz e agradecida. E estamos aí para falar da parte 2 e da parte 3, porque a gente precisa falar da excelência que a gente tem na parte 2 em relação à arte e principalmente em relação à narrativa também. Porque a HQ é tão rica quanto essa, porque a HQ que ela não fica frágil na continuidade, porque às vezes acontece isso com algumas. Sim, sim. E nessa ela mantém o clímax lá em cima e a sua expectativa também. Então eu agradeço novamente, Diego, agradeço principalmente por ter confiado e falado que eu tenho conhecimento suficiente para falar sobre isso. A Letícia falou aqui, ainda não apareceu para eu clicar, chama ela mais vezes. Eu chamo, mas ela não vem. Então, dependo dela mais do que de mim. Então, assim, não é porque eu não quero, é simplesmente porque ela não vem. É porque eu tenho que ficar enchendo o saco dela para ela vir. Não é pela minha escolha. Então, por exemplo, eu quero muito falar mal de Três Coringa, que era para ser o episódio seguinte. Eu aceito, porque o Jason beijando a Bárbara quase me assassinou. Eu quero processar quem me fez pagar uma terapia para falar disso, porque isso foi ofensivo, foi baixo, foi escroto, foi humilhante. Então, assim, eu me senti quero falar mal do Jeff Jones, porque eu fiquei com muita raiva dele. Tipo assim, as coisas que eu gostava dele, ele conseguiu estragar. Tipo assim, eu fiquei com tanto ranço que a única coisa que eu ainda gosto dele é uma parada que ele não fez sozinho, e aí é o que eu me agarro, que é a Sociedade da Justiça dele, que ele fez com o David Goyer. É muito bom. Tipo, ainda hoje é muito bom. Mas aí eu leio o resto e. Eu vou ver o Shazam dele pra ler e, tipo, era tão bom quando eu li a primeira vez, é tão bosta agora que eu tô lendo.
Eu acho que é porque às vezes o hype acaba movendo muita gente a achar que o negócio é lá em cima. Só que aí quando a gente vai reler fora do hype, depois que passa o tempo, depois que alguns conceitos mudam, mas Três Coringas acaba eu achei perdendo ruim sentido. quando eu li já, entendeu? É tipo assim. Não, mas é porque aquilo ali era um lixo, né? Não, é tipo assim, a ideia final é tipo, uau, que ideia boa que eu tive aqui. Ideia Vou fazer uma perfeita. história bosta pra ter essa ideia genial no final. É tipo, é realmente muito boa a ideia do final. Ela é muito, impactante. muito boa. Eu não sei se ela vale a pena ser posta, mas ela é muito boa a ideia. Só que é isso, tipo, você fez toda essa história bosta pra essa ideia. Você não podia ter feito uma história tão boa quanto a ideia, né? Ok. A gente fala Cara, disso pelo amor de então depois. Deus. Mas fica pra outra. Obrigada por ter me convidado, Diego. Obrigada pela paciência, pela insistência. E obrigado, meninas, por terem assistido. Obrigado, Van. Obrigado, Lucas, que eu vi que vocês entraram aqui. Eu não sei se vocês ainda estão, mas obrigada, meus amores. E obrigada novamente pelo convite, por confiar na minha inteligência, que na verdade é a insanidade 98% das vezes. Ó, a Letícia falou, se for fazer bosta com o Jason, eles topam felizes pulando. É verdade. É verdade. O Jason é aquele amigo que você chama pra rolê que claramente a comida tá estragada, tipo aqueles rodízios de procedência duvidosa. Ele é esse amigo. Então é isso. Eu quero agradecer todo mundo que participou do chat, comentando com a gente. Eu vou, provavelmente segunda-feira, publicar esse programa, o áudio dele, no agregador e tudo mais, porque eu não vou estar aqui amanhã, então eu não posso mexer nele. Então, agradecer todo mundo aí. E nos vemos na próxima. Ainda estou vendo quando vou fazer. Talvez o sábado é um bom dia para isso. É um bom dia para eu gravar. Então, Lorena também está disponível e a gente puder falar de algum assunto para falar mal de alguma coisa, a gente vai falar mal também, porque falar bem é legal, mas falar mal é muito melhor. Falar mal é delicioso, é que nem a Lia falou aqui. Jason sofrendo mais do que Jesus. Sim, o Jason sofre mais do que Jesus, porque não bastou apanhar que nem um fudido. Ele tem que continuar sendo humilhado porque só apanhar não vale nada. Então é isso. Então vamos falar gente, mal do como o Jason é conduzido nas HQs, porque esse é um assunto que eu adoro. É isso, gente. Muito obrigado aí. Uma boa noite para vocês e um bom fim de semana. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau.